Evangelho de Marcos, capítulo 13, do verso 14 ao verso 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Assentem-se, meus queridos irmãos. A sabedoria popular, meus irmãos, traz muitas frases para a nossa consideração, frases essas, inclusive, que nós já nos acostumamos. Nós usamos frases da sabedoria popular para fazer alusão a determinadas situações, a determinadas circunstâncias, a determinados fatos, para dar um ou outro recado às pessoas. E geralmente quando nós usamos a sabedoria popular, quem ouve a frase normalmente entende o que queremos dizer. Quem aqui dos presentes nunca usou ou ouviu o tom ameaçador da frase "a cobra vai fumar"? Ou "vou colocar fogo no parquinho"? Ou ainda "a corda arrebenta no lado mais fraco"? Qual é a mãe de adolescente que nunca disse a ele que a mentira tem perna curta? Ou antes só do que mal acompanhado? Todos nós sabemos o que essas frases significam. Elas não deixam dúvidas. Utilizadas num determinado contexto, elas não deixam dúvidas. Mas há uma frase bastante utilizada nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, dias pelos quais passa a humanidade, dias de pandemia, de economia afetada, de desemprego, de colapsos, de incertezas. E a frase é: nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Já ouviu essa frase? Já usou essa frase? Eu já ouvi algumas vezes, eu mesmo já usei algumas vezes. E essa parece ser uma daquelas frases que fazem parte da famosa lei de Murphy. Já ouviu falar na lei de Murphy? Em 1949, um engenheiro aeroespacial chamado Edward Murphy construiu um equipamento para testar a tolerância dos humanos à gravidade. O seu propósito era monitorar a respiração e os batimentos cardíacos dos pilotos.
Após um alto investimento, no dia D, no dia do teste, Murphy descobriu que o técnico responsável pelas instalações dos eletrodos não os havia conectado corretamente, o que provocou a falha dos sensores responsáveis pelos resultados. Desde então, se diz que se algo pode dar errado, dará. Nada é tão ruim que não possa piorar. Talvez você esteja perguntando a si mesmo o que tudo isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler. Aparentemente, não haveria qualquer vínculo entre as frases da sabedoria popular com o texto que nós acabamos de ler. Mas se vocês recordam o conteúdo da narrativa que antecede a desta manhã, a que nós tratamos no último domingo, vocês lembrarão que Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém e as dores às quais os judeus enfrentariam por causa de sua rebeldia, por causa de sua desobediência. Vimos na ocasião que Jesus se referia a acontecimentos históricos que ocorreriam dali a pouco mais de 3 décadas, quando os exércitos romanos, chefiados pelo general Tito, invadiriam Jerusalém e a destruiria entre os anos 66 e 73 da era cristã, onde o ápice foi a destruição do templo exatamente no ano 70. Mas na sequência daquele discurso, como diz a lei de Murphy, nada é tão ruim que não possa piorar. Havia ainda algumas coisas que os discípulos deveriam entender a fim de compreenderem os atos divinos na história de Israel e, por conseguinte, da humanidade. Porque o que Deus estava para realizar em relação a Israel teria efeitos sobre a própria humanidade. Era, portanto, preciso distinguir 2 momentos históricos, onde o primeiro seria uma prolepse do segundo. Não se preocupe, eu vou explicar o que é uma prolepse. A prolepse é sempre a antecipação de algo. E isso acontece, por exemplo, em alguns dos discursos de Jesus. Por que poderíamos assumir que estamos diante de uma prolepse, uma antecipação de algo? Nós podemos utilizar essa linguagem pensando que aquilo que estaria acontecendo a Jerusalém décadas após a palavra de Jesus também apontava para desdobramentos do fim. Portanto, era algo que aconteceria num determinado tempo da história de Israel, ainda no primeiro século, mas que teria desdobramentos ou que, de certo modo, seria repetido no fim. Isso é uma prolepse. Portanto, isso significa que os eventos do século I apontavam para algo ainda maior em dias futuros. O ensino de Jesus tinha a ver com Israel, mas também tinha a ver com a humanidade. E levando isso em consideração, esse texto lido na manhã deste dia pode ser dividido em 2 partes. A primeira, do verso 14 ao verso 18, onde Jesus fala sobre o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar e suas consequências. E do verso 19 a 23, o cuidado divino para com o seu povo. Vamos pensar primeiro sobre o sacrilégio terrível. Pegue a sua Bíblia. Veja o que Jesus diz a partir do verso 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno.
Eis um grande sinal dado por Jesus aos discípulos. E você sabe que esse discurso de Jesus, ele é uma resposta a um pedido de 4 discípulos: Pedro, Tiago, João e André. No início do capítulo, após Jesus falar que ali não ficaria pedra sobre pedra, estes 4 se aproximam de Jesus e pedem a Jesus que falassem sobre esses acontecimentos e desse sinais desses acontecimentos. Jesus está dando sinais dos acontecimentos. Nós estamos diante de mais um sinal: o sacrilégio terrível, ou, conforme outras versões, a abominação da desolação, estaria no lugar onde não deveria estar. E quem lesse isso deveria entender. Tratava-se, portanto, de algo grave, e os discípulos deveriam estar atentos às evidências, cuidando para não serem seduzidos nos dias difíceis que se seguiriam. Por isso a advertência para que quem lesse entendesse. Os olhos dos discípulos deveriam estar muito bem abertos. A mente dos discípulos deveriam estar bem ativas às advertências de Jesus. Meus irmãos, ao ouvir tal expressão, sacrilégio terrível ou a abominação da desolação, um judeu sabia que se tratava de algo predito por Daniel. Essa sentença, sacrilégio terrível ou abominação da desolação, só ocorre no livro de Daniel, e ali ocorre em 3 ocasiões, em 3 momentos da palavra de Daniel. A primeira ocasião é onde Daniel escreve, onde Daniel fala no capítulo 9, verso 27, sobre isso. Ele diz assim: ouça, com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Observem isso: dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ou seja, onde seria colocado o sacrilégio terrível? No templo. Uma outra passagem está no capítulo 11, verso 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Terceira passagem, capítulo 12, verso 11. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Portanto, quando um judeu ouvia falar sobre o sacrilégio terrível, era inevitável que a sua mente se voltasse ao livro de Daniel. E de acordo com essas passagens, haveria um tempo em que os sacrifícios levíticos cessariam no templo de Jerusalém, e em seu lugar seria colocado, quer dizer, no lugar onde não deveria estar, é isso que Jesus quer dizer, o sacrilégio terrível, que profanaria o culto e o próprio nome de Deus perante as nações. Só que um detalhe importante, e que nos ajuda a entender inclusive a prolepse, é que a profecia de Daniel teve o seu cumprimento na invasão do rei Antíoco Epifânio, em 167 a.C. Na ocasião, ele proibiu os rituais levíticos, ele sacrificou um porco, considerado animal impuro para os judeus, no altar do holocausto, e construiu um ídolo em reverência ao deus grego Zeus, no templo de Jerusalém, cerca de 170 anos antes de Jesus nascer. A profecia de Daniel apontava para os dias de Antíoco Epifânio, um rei sírio, um déspota, um rei perigoso. Em relação ao que Jesus estava ensinando, o ocorrido nos dias de Antíoco era uma prolepse do que estava para acontecer no século I.
Então o cenário é basicamente esse: há uma profecia de Daniel que se cumpre nos dias de Antíoco Epifânio. Mas aquilo que acontece nos dias de Antíoco Epifânio é uma prolepse do que vai acontecer no ano 70, que por sua vez é uma prolepse do que acontecerá no fim dos tempos. Uma prolepse para o fim da história. Jesus, portanto, advertiu os discípulos tanto para a condição do povo diante de Deus, sua rebeldia, sua desobediência, quanto para a disciplina que Deus daria ao povo por meio de uma outra nação poderosa, Roma. Ao afirmar, portanto, quem lê entenda, Jesus estava pedindo que tivessem a capacidade de perceber quais os rumos que a nação estava tomando, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, por causa de sua rebeldia. Era, portanto, uma espécie de moldura para a compreensão do que estava por vir. E no que respeita ao século I, a que Jesus se referia? De acordo com Flávio Joséfo, autor judeu do primeiro século e contemporâneo dos apóstolos e testemunha da invasão de Jerusalém, na sua obra Guerra dos Judeus contra os Romanos, a cidade de Jerusalém estava numa situação deplorável. A fome, meus irmãos, era intensa. Flávio Joséfo chega a dizer que muitos judeus iam aos esgotos públicos para tentar encontrar algo para comer. Alguns estavam comendo esterco de gado. Tamanha a fome que Jerusalém estava enfrentando naqueles dias de invasão. Em 3 meses, 115.888 pessoas morreram e seus corpos estavam jogados nas ruas, exigindo que fossem colocados nas casas e as portas fechadas, já que não havia número suficiente de sepulturas. Cerca de 600.000 pessoas em condições de pobreza foram deixadas fora da cidade e abandonadas para morrerem. Estamos falando de Jerusalém, meus irmãos, no primeiro século. Por volta do ano 70, o templo foi saqueado, foi profanado, foi destruído e permanece destruído até hoje. Enquanto os romanos destruíam o templo, Tito, general, entrou no santuário seguido por seus soldados e seus estandartes, e ali ofereceram sacrifícios às suas divindades. O que é isso senão o sacrilégio terrível sobre o qual Jesus falou? E isso demonstrava que o juízo de Deus estava sobre a nação de Israel. Os judeus estavam sob o juízo de Deus. Portanto, ao advertir os discípulos, Jesus deixava claro que quando essas coisas começassem a acontecer, eles não poderiam perder tempo. Seria preciso fugir para os montes, lugar para onde normalmente as pessoas fugiam em tempos de invasões, em tempos de catástrofes naturais. Lembrando que Jesus falou sobre terremotos na passagem anterior a essa. Quem estivesse no telhado, que era o lugar em que recebia as pessoas para partilharem a comida, não deveriam descer e voltar em casa para pegar qualquer coisa. Se estivesse no campo, que não voltasse a casa para buscar o seu manto. Os bens deveriam ser abandonados em favor de salvar a própria vida. As grávidas e as lactantes sofreriam ainda mais diante da iminente perda de seus filhos naqueles dias. Durante o inverno, essas coisas seriam ainda piores por causa do rigor do frio e da chuva. E por isso Jesus pede para que orassem, para que essas coisas não acontecessem no inverno. Entretanto, meus irmãos, nada está tão ruim. Bom, agora é uma quebra de expectativa. Não.
Eu não vou dizer agora, nada está tão ruim que não possa piorar. A quebra de expectativa é: nada é tão ruim que Deus não possa resolver. Versos 19 a 23 nos ensinam exatamente isso. O texto afirma: porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Sim, essa é a verdade. Nada é tão ruim que Deus não possa resolver. Deus vem ao encontro do seu povo. O amor de Deus por seu povo o moveria em seu cuidado paternal. Ele não livraria o povo dos sofrimentos, mas Ele livraria o povo nos sofrimentos. E aí há uma diferença muito grande. Às vezes nós queremos que Deus nos livre dos sofrimentos, quando a sua disposição está em nos livrar nos sofrimentos. Ele não nos poupa de sofrimentos, mas Ele nos livra nos sofrimentos. Ele glorifica o seu nome nos sofrimentos. Então não é uma questão de pedir a Deus para tirar o sofrimento, mas de socorrer-nos durante o sofrimento. O povo precisava ser penalizado, o povo precisava ser disciplinado. Era necessária essa disciplina. E como é que Deus iria fazer isso? Encurtando os dias, para que o testemunho de Deus fosse preservado. E tudo isso por causa dos eleitos, por Ele escolhidos. O verso 19, meus irmãos, tem levantado algumas suspeitas de que essa passagem não diria respeito às coisas difíceis apenas do primeiro século. Por que digo isso? Se você olhar o verso 19, nós lemos: porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Ora, se Jesus estivesse falando apenas dos dias do primeiro século, nós teríamos que admitir então que as coisas que estão por acontecer na vinda de nosso Senhor serão mais brandas do que as coisas que aconteceram lá no primeiro século. E não é verdade. Isso não é verdade. E nós podemos ir um pouco além do ponto de vista histórico. Tecnicamente falando, em termos de desfecho histórico, o Holocausto foi muito pior para os judeus do que o ocorrido no primeiro século, com toda a luta e toda a dificuldade enfrentada pelos judeus no primeiro século. O Holocausto foram 6 milhões de judeus. Então Jesus cometeu um equívoco? Não. Essa é a grande evidência de que o discurso de Jesus, o ensino de Jesus, não está pensando apenas nos desfechos do primeiro século, mas nas coisas que também aconteceriam posteriormente e que em relação a nós ainda acontecerão. Ele estava dizendo algo sobre o fim dos tempos também, sobretudo por causa das implicações do verso: nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá tamanha tribulação. Nós conhecemos, meus irmãos, um pouco dos muitos sofrimentos históricos sofridos pelos judeus. Nós sabemos um pouco sobre a intensidade de suas perseguições ao longo da história, sobretudo quando nós nos lembramos, como já me referi, ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Tempo em que 6 milhões de judeus foram mortos sob as ordens do tirano e demoníaco Hitler. Mas não foi apenas no século XX que o povo foi perseguido. Não foi apenas no século XX. Há um lastro de perseguição contra os judeus. Talvez uma coisa que você não saiba: os pais da igreja perseguiram os judeus. Agostinho de Hipona, que nós valorizamos pelo teor teológico de muitas de suas obras, encorajava a sua congregação a perseguir judeus. Crisóstomo, outro pai da igreja, não fez diferente. Lutero, em uma de suas obras, chega a afirmar que os judeus deveriam ser tratados como demônios.
Sim, o reformador. Ninguém me contou, eu li. Está na sua obra. Quiçá mortos. No século 17, cerca de 500 mil judeus foram mortos na Polônia. 700 sinagogas foram destruídas. Século 19, os pogroms na Rússia levaram o czar a separar os judeus que lá viviam em 3 grupos, onde um terço seria morto, o outro terço seria enviado para outros países para que sofressem, e outro terço ou se convertesse às religiões defendidas pela Rússia na época, ou desaparecessem. Século 20, sim, nós temos o Holocausto. Mas os judeus sempre estiveram sob a perseguição. Mas, meus irmãos, é nesse contexto de tensão de Jesus, na sua fala aos discípulos, que ele relembra a aliança divina com Israel. Até porque eles poderiam concluir que Deus iria abandonar a nação para sempre por causa dos seus pecados e jamais reagiria em favor do seu povo. Para isso, ele traz à memória dos discípulos a gloriosa doutrina da eleição e sua relação com o povo e os seus antepassados. Não seria por causa da nação propriamente dita. A nação era rebelde, pecadora, desobediente, idólatra. Mas pelos eleitos da nação, conforme Paulo diria mais tarde, o remanescente escolhido pela graça, no capítulo 11, verso 5, quando fala dos judeus. A doutrina da eleição, meus irmãos, não é uma doutrina apenas do Novo Testamento. Ela não é uma doutrina que se origina no Novo Testamento. Ela enche as páginas de toda a Bíblia e mostra que o povo de Israel fora escolhido por causa do amor eletivo de Deus. Sim, os gentios também foram escolhidos. E Israel teria um papel fundamental em fazer-nos chegar a mensagem do Evangelho. Mas em nossa passagem, para nós sermos honestos com o texto, Jesus não estava tratando ainda dos gentios, mas dos judeus, que segundo o apóstolo Paulo, mesmo sendo um povo obstinado, Deus não o rejeitara, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Capítulo 11. Lembrem-se das palavras do profeta Moisés ao povo de Israel às portas da terra prometida. Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Deuteronômio 7. O nosso texto, portanto, ainda que haja aplicabilidades a nós gentios, está tratando dos eleitos em relação a Israel, aqui citados como judeus. E isso pode ser comprovado de 3 modos. Primeiro, pelo contexto imediato da narrativa. Jesus é um judeu que está falando aos judeus num tempo quando os gentios não estão inseridos no contexto da fé. Segundo, pelos receptores originais da mensagem, os próprios gentios, e para falar de aspectos ligados aos judeus, até porque para haver uma prolepse do fim dos tempos, era necessário que algo acontecesse aos judeus, porque a destruição do templo não dizia respeito aos gentios, mas aos judeus. E terceiro, pelo próprio Antigo Testamento, que nos ensina categoricamente a aliança perpétua de Deus com aquele povo. Agora, eu preciso advertir sobre algo. Talvez você esteja pensando, então, pastor, o que você quer dizer é que o povo de Israel continua sendo o povo eleito de Deus, e Deus vai restaurar a nação de Israel. Talvez Deus vá permitir que se leve adiante a reconstrução do terceiro templo, cuja maquete já está pronta em Jerusalém? Não sei. O que eu posso afirmar
é que há um remanescente dentro de Israel por causa de Cristo. Que Deus tem entre os judeus, sim, um povo, mas não por ser povo, não é uma questão de sangue, é por causa da fé em Jesus. E nesse caso, é o que Paulo diz: judeus e gentios estão juntos porque a parede de separação foi quebrada. Mas há judeus, e Deus empenha a sua palavra com esse povo, com os eleitos desse povo. Assim como Deus tem eleitos entre os judeus, Ele também tem eleitos entre gentios. Essa é a verdade bíblica, honesta, que qualquer leitor simples consegue concluir. Eu não quero que você entenda que eu seja aqui, para aqueles que gostam de teologia, um pré-milenista, talvez um dispensacionalista. Não, eu não sou. Mas as nossas correntes teológicas não devem ser as lentes pelos quais nós lemos a Bíblia. A Bíblia deve ser a lente para formularmos as nossas correntes teológicas. Então talvez eu seja um amilenista deslocado, mas que Deus salva judeus, até hoje Ele salva, assim como Deus salva gentios. Por isso os discípulos que eram judeus não deveriam se desviar pelo iminente surgimento de falsos cristos e falsos profetas, acompanhado de sinais e maravilhas que, se possível, enganariam os eleitos. Isso demonstra que, apesar das muitas lutas a que seriam submetidos, Deus manteria sua aliança com Israel, e por meio do povo eleito, ou seja, o judeu que é judeu por causa da fé em Cristo, e não o judeu que é judeu por causa da linhagem abraâmica, e por meio desse povo a mensagem de Cristo seria anunciada às nações, como nós mesmos somos testemunhas, porque o Evangelho chegou às nações pela pregação dos judeus. Por isso Paulo escreveu: porque não me envergonho do Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também, ou seja, segundo do gentio. Jesus veio para o que era seu, mas os seus, como nação, não o receberam. Mas aqueles da nação que o receberam, Deus os fez filhos de Deus. Portanto, não é o nosso vínculo ou o vínculo de qualquer pessoa com o povo de Israel. É o vínculo de um israelense hoje com Cristo. Sem Cristo não há salvação, nem para o gentio, nem para o judeu. Diante disso, meus irmãos, quais as coisas que devem ser levadas em consideração por nós, leitores que, não sendo judeus, nos ocupamos em conhecer a maneira como Deus conduz a história e o seu desfecho? Que usos podemos fazer do texto desta manhã para sermos mantidos seguros até o dia de Cristo? Vamos lá. Primeira aplicação é: Deus não se esquece de sua aliança. Deus não se esquece de sua aliança. Deus é a causa da preservação de sua aliança eterna com os eleitos. É por causa de Deus, não é por minha causa. É por causa de Deus e não por sua causa. É um pacto de sangue soberanamente administrado, como escreveu Palmer Robertson na sua obra O Cristo dos Pactos. É um chamado eficaz à vida com Deus por meio do sangue de Cristo. Deus mantém a sua aliança, meus irmãos, e isso basta. Embora seja exigida a obediência dos pecadores, Deus a preserva monergisticamente.
A manutenção do pacto, a manutenção da aliança é por causa de Deus. Se formos um pouco honestos conosco mesmos, nós chegaremos sem muita dificuldade, sem nos batermos muito, a essa conclusão, porque somos mantidos de pé por causa de Deus. Porque perseveramos, porque Ele persevera por nós. Porque se Ele nos deixar, se Ele nos abandonar, nós também o deixaremos, nós também o abandonaremos. Mas Ele, como um pai, cuida de nós. Portanto, podemos concluir pela Escritura e por tudo aquilo que o povo judeu passou e passa, e quem sabe passará. Deus mantém a sua aliança. O que Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, Ele de fato cumpriu. De ti farei uma grande nação, mas é a partir dele. Nós somos partes dessa grande nação. Aliás, Paulo também nos chama gentios, filhos de Abraão, por meio da fé. Deus não se esquece da sua aliança. Deus não se esquece do seu povo. Isso é altamente consolador, meus irmãos. E aí vem um ponto importante. A doutrina da eleição é o tipo de doutrina que tem causado tantas coisas, criado tantos problemas na história da igreja. Tantos problemas. As pessoas costumam pegar essa doutrina e levá-la para a arena do debate. Mas o lugar da doutrina da eleição não é a arena do debate. Se você pegar, e é um desafio que eu faço a você, qualquer boa concordância online vai te dar todas as ocorrências da palavra eleição nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. E sabe o que você descobrirá? Que a doutrina da eleição, ela é estabelecida no contexto de consolo para a igreja. Olha esse texto, não é consolo? Diante de tudo o que está prestes a acontecer, o que Deus vai fazer? Abreviar os dias por causa de quem? Dos eleitos. Portanto, não é a doutrina para a arena do debate, é a doutrina a qual nos apegarmos e dizermos: o Senhor é por nós, quem será contra nós? A doutrina da eleição, portanto, é fonte de consolo para aqueles que estão em Cristo. Deus não se esquece da sua aliança. Segunda aplicação a todos nós: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Conheça e prossiga a conhecer o Senhor. Se você tem algum conhecimento bíblico, você sabe que essa frase não é minha, ela é do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Capítulo 6, verso 3. Participar da aliança divina é obra da graça de Deus. Dá-se pelo poderoso chamado que o Espírito faz por meio do Evangelho. É uma obra contínua e eficaz nos corações, provocando o desejo de conhecer o Senhor e manter-se nesse desejo. Portanto, meus irmãos, esforcemo-nos em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aliás, nisso consiste a vida eterna. Capítulo 17, verso 3 de João, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem enviaste. Apenas o conhecimento do Senhor nos faz passar pelas tribulações, pela dor e pelo sofrimento. Apenas o conhecimento do Senhor faz nos manter confiança em um tempo tão difícil como esse que vivemos. Tempo de colapsos, de incertezas, de medo, de morte. Se não for o conhecimento do Senhor, meus irmãos, nós vamos sucumbir. E como uma prolepse dos dias futuros, se não for o conhecimento do Senhor, nós vamos sucumbir também naqueles dias que se aproximarão da vinda de nosso Senhor.
é conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Nós não temos alternativa. Para nós sermos preservados, nós dependemos de conhecer a Deus e de prosseguir conhecendo a Deus, uma vez que as nossas mentes são rasas e o conhecimento de Deus é profundo. Conheça, prossiga em conhecer o Senhor. Terceira aplicação: confie na providência e proteção de Deus. Nós temos a consciência e a certeza de que, quando o dia de Cristo se aproximar, aqueles dias que são descritos por Jesus como dias difíceis, que não se assemelham a nenhum outro momento da história desde a criação e nunca haverá. Quer dizer, se Deus Ele cuidará de nós naquele tempo, se Deus Ele estenderá a sua mão naqueles dias, se Ele encurtará os dias por amor aos eleitos, com a sua boa mão, com a sua proteção e providência, porque Ele não viria ao nosso encontro em dias menos terríveis, como os que nós estamos experimentando. Ou você acha que a pandemia da Covid-19 se compara àqueles dias? Meus irmãos, isso aqui é fichinha. Isso é nada diante daquilo que está para acontecer. É nada. É nada. Você tem medo da Covid? Bom, então prossiga em conhecer ao Senhor, porque no dia da vinda de Cristo será muito pior. Porque o texto está dizendo, o texto bíblico está dizendo, e eu leio aqui o que Jesus diz: aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Então você tem medo da Covid? Se prepare, porque dias piores virão. Nada é tão ruim que não possa piorar. Covid-19 é apenas uma ínfima coisa diante daquilo que virá. E meus irmãos, eu temo que nós já estamos do jeito que estamos por causa de um vírus. Como é que nós ficaremos quando as coisas relacionadas à vinda de Cristo se aproximarem? Se o pavor já nos abate por causa de um vírus, será que estamos prontos para o dia de Cristo? Glória a Deus, porque Ele não desampara os eleitos. Falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas surgirão. O homem da iniquidade surgirá. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá catástrofes e pandemias. Reis e governadores se levantarão contra Jesus e seus escolhidos. Mas sabe de uma coisa? Nada é tão ruim que Deus não possa resolver. Apesar de tudo isso, ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é consolador. Meus irmãos, Deus jamais desamparou, jamais desamparará os seus escolhidos. Jamais desamparou e jamais desamparará aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquietem-se. Sosseguem. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas dão valor. O céu se reveste de trevas, não temos
um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir? A cada momento nos vemos sim prestes a submergir. As ondas atendem ao teu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, sossegai. Seja a ira dos homens, sossegai. Ele diz: convosco estou para vos salvar. Sossegai. Aquiete o seu coração. Não há nada tão ruim que Deus não possa resolver. Deus ampara os seus. Meus irmãos, que o bom Senhor nos ajude em nossa caminhada. Que Deus nos ajude a deixar o adágio popular: nada é tão ruim que não possa piorar, pela verdade de que nada é tão ruim que Deus não possa resolver. Que nossas vidas estejam plenamente seguras em Jesus Cristo, nosso Redentor. Que Ele nos socorra, que nos anime, que nos fortaleça para a sua honra e também para a sua glória. Amém.